Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, que estamos estudando as cartas de João. Hoje eu quero analisar o segundo livro de João, a segunda carta. Este livro só tem um capítulo. E tem 13 versículos. Ele começa assim: o ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais eu amo em verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em vós e para sempre estará convosco. Graça e misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegro por ter achado algum de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. Agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo mandamento, aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo o seu mandamento. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Porque já muito enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho, antes recebeis prenda a recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz este ensino, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Porque quem sauda participa das suas más obras. Embora tenha eu muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que o nosso gozo seja completo. Sauda teus filhos de tua irmã, a eleita. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos tentar analisar versículo por versículo esse segundo livro, ou segunda carta que João escreve. Ele só tem um capítulo e 13 versículos. Esta carta é um resumo da primeira. Em poucas palavras, trata o mesmo ponto, ou seja, o mesmo assunto. Agora João fala para uma senhora eleita e elogiada pela educação virtuosa e religiosa de seus filhos. João o exalta, e esta senhora é exaltada por João por permanecer na doutrina de Cristo, por perseverar na verdade e evitar cuidadosamente os enganos dos falsos mestres. Todavia o apóstolo lhe roga principalmente que pratique o grande mandamento do amor e da caridade cristã. Do versículo 1 ao 3, o apóstolo sauda a senhora eleita e seus filhos. Do versículo 4 a 6, ele expressa sua alegria pela fé e o amor deles. Do versículo 7 ao versículo 11, o apóstolo os adverte contra os enganadores. E do versículo 12 a 13,
ele faz a sua consideração final, ele termina e encerra a sua carta. Vamos analisar então o versículo 1 até o versículo 3. O apóstolo fala sobre a religião. A religião torna os verdadeiros servos de Deus em cumpridores da doutrina, ou seja, traz a expressão de respeito e amor. Um discípulo, um ancião, um apóstolo de Cristo, um apóstolo que é líder e ancião dos discípulos, e mais ainda, ele escreve esta carta. A carta é para uma nobre senhora cristã e seus filhos. Aqui nós vemos, amado, que cai por terra muita doutrina que dizem que a mulher não pode exercer o ministério. Aqui João escreve diretamente para uma nobre senhora, uma líder, que é uma anciã, que é uma cristã, e ele escreve diretamente para essa senhora e aos seus filhos, que vive uma vida abundante dentro do Evangelho. Ele fala sobre o que está acontecendo entre eles. Alguma pessoa nobre recebe o chamado, as famílias devem ser animada e dirigida em seu amor. Ele fala sobre os deveres domésticos, os que amam a verdade e a piedade em si mesmo. Deve amá-lo no próximo. Os cristãos amavam a esta senhora, não por sua categoria, senão por sua vida de santidade. Onde estivesse a verdade, ou seja, a verdadeira religião, permanecerá para sempre a graça e a misericórdia de Deus. Então, as pessoas receberão a virtude divina da santidade. O apóstolo lhe deseja a graça, o favor divino e a boa vontade. A fonte de todas as coisas boas, sem dúvida, é mediante a graça que a bênção espiritual seja dada aos seres mortais, aos pecadores. A misericórdia e o livre perdão, porque os que já são ricos em graça necessita serem perdoados, necessita do perdão contínuo, necessita da paz, da tranquilidade de espírito, e a consciência limpa na reconciliação é assegurada com Deus, junto com toda prosperidade externa, que realmente para sempre estes são desejadas em verdade e amor a esta senhora eleita. O versículo 4 a 6, o apóstolo diz sobre como é bom ter sido ensinado precocemente na religião. As crianças podem ser amadas por amor de seus pais. Fala sobre a grande misericórdia. Ele fala sobre a sua grande alegria, que de conforto desta senhora ter sido um exemplo da igreja. Então deu grande gozo ao apóstolo ver os meninos andando nas pegadas de seus pais.
e provavelmente a sua vez apoiando o Evangelho que Deus abençoou mais e mais. Essa família é colocado como exemplo a muitos que emitem seu exemplo. Quão grande e admirável, amados, ou agradável é saber sobre os muitos que professam a fé, que segue a graça divina, que não são simplesmente aqueles que professam uma religiosidade ou mesmo uma infidelidade, ou mesmo vivendo sobre o vício, pois esta senhora eleita ensina seus filhos no caminho que deve prosseguir. Os nossos caminhos, devemos prosseguir o verdadeiro caminho. Nossa conduta deve ser uma conduta boa, segundo a própria palavra de Deus. Poderia dizer que este mandamento de amor cristão mútuo é um mandamento novo, porque foi declarado pelo Senhor Jesus Cristo. Porém, enquanto ao tema é o antigo, este o amor é acerca da nossa alma que Cristo teve por cada um de nós. Que obedeçamos aos mandamentos divinos. A visão antecipada da declinação deste amor e de outra apostasia ou desvio pode ser a explicação desta exortação do apóstolo ao dever e à obediência a este mandamento com frequência e fervor. O versículo 7 ao versículo 11, ele descreve que existe enganador. Descreve-se o enganador e os seus enganos. Ele traz aqui uma mensagem alertando acerca dos erros das pessoas e o ofício do Senhor Jesus. Fala sobre tal enganador ser um anticristo. O enganador engana as almas e acaba sabotando a própria glória, levando e afastando o ser humano do reino do Senhor Jesus. Então, amado, precisamos pensar que muitas vezes estranho que agora haja enganadores e opositores do nome e da dignidade do Senhor Jesus Cristo. Porque houve nos tempos do apóstolo, quanto mais nos dias atuais. No período que o apóstolo João escreve esta carta, ele chama a atenção desta senhora eleita de se resguardar do engano que abundavam naquela época. Quanto mais abundem os enganadores, mais pessoas serão enganadas. Então precisamos estar alerta. Devemos estar alerta, pois o discípulo amado nos chama a atenção. Quão triste é que na escola de Cristo se percam para sempre almas que já conhecem a verdade, mas que dão lugar à própria mentira, sendo enganado por espírito de anticristo. E a maneira
de ganhar recompensa plena é permanecer aos pés da cruz de Cristo. Cristo é constantemente a fonte da nossa religião. Ele deve ser a coluna principal da nossa fé até o fim. Não podemos nos afastar, devemos nos permanecer firme à verdade cristã. E pois a verdade cristã nos une a Cristo, e por Ele também somos unidos ao Pai, porque eles são um. O Pai e o Filho são um. São um em característica, igualmente aos que não permanecem na doutrina de Cristo e os que são aqueles que transgridem os seus mandamentos, não terão parte com Cristo. Qualquer que não professar nem transmitir ou pregar a doutrina de Cristo, respeitando-o como Filho de Deus, respeitando-o como Salvador da humanidade, que salva o ser humano da culpa e do pecado por meio dele, não deve ser levado em conta, nem se deve prestar-lhe atenção. É isso que o apóstolo nos alerta, dizendo que devemos ter cuidado, que devemos estar atentos em obediência a este mandamento. Devemos demonstrar bondade e bom espírito ao que difere de nós em assuntos menores, ainda quanto sustenta firmemente todas as doutrinas importantes da pessoa de Cristo e da santa salvação. O versículo 12 até o versículo 13, o apóstolo refere muita coisa a uma reunião pessoal. Ele tinha planos. O plano dele era de encontrar-se com essa senhora eleita e consolar o próximo, porém, ele queria ver face a face para ter comunhão dos santos. Portanto, devemos buscar, amados, quando o Senhor toca em nosso ser. O apóstolo João, ele almejava encontrar com a senhora eleita. Não é citado o nome desta senhora eleita, mas é citado como sendo uma santa em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Na comunhão com Ele, encontramos muitos de nossa própria felicidade presente e esperança da própria felicidade para sempre. Então, o apóstolo encerra sua carta dizendo sobre a sua vontade de conhecer não, pois ele já conhecia, de ter a comunhão com esta senhora eleita. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça a vossa fé, trazendo vida e vida abundante ao coração de todos vós. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.